Informação, análise e projeção dos fatos em FM 94,9 AM 640. Aplicativos no seu celular, baixe o aplicativo Band Rádios, nos ouça em qualquer parte do mundo. É o Jornal Gente, sempre para Unimed Porto Alegre. Tem um plano de saúde perfeito para você e sua empresa. Consulte CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. CREA RS, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. E garanta seu ingresso com o mesmo valor de bilheterias. Acesse gncccinemas.com.br ou baixe o aplicativo. Vamos falar de saúde? Vamos. Vamos, né? A gente está enfrentando um problema, o país está enfrentando um problema, né? De desabastecimento de medicamentos que são remetidos aí aos estados, né? E a gente vai conversar justamente com o secretário da Saúde do Pará, que é o presidente do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS, né? Está conosco o secretário Alberto Beltrame. Secretário, bom dia, obrigado por atender a Bandeirantes. Bom dia, Osíris, bom dia, Sérgio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bom, o Conselho chegou a oficiar o Ministério da Saúde. E qual é a situação atual hoje do país com relação a esses medicamentos? Bem, existem medicamentos do que nós chamamos de componentes especializados da assistência farmacêutica que são adquiridos pelo Ministério. São 134 medicamentos para doenças crônicas e para situações como, por exemplo, transplantados, pacientes em tratamento de câncer e outros. O Ministério vem enfrentando uma grave crise de abastecimento desses medicamentos. Isso se reflete diretamente nos estados. É importante dizer, Osíris, que o ministro Mandetta tem feito grandes esforços para regularizar a situação. Ele herdou esse verdadeiro caos na assistência. Mas o alerta que o Conselho faz é porque a situação está ficando insustentável. Não é apenas uma crise humanitária, uma crise farmacêutica, digamos assim, de abastecimento. E ela se tornou uma crise humanitária. Você imagine um paciente que está em tratamento de câncer, lá pelas tantas ele deixa de receber o tratamento porque houve uma interrupção no envio de medicamentos pelo Ministério e o tratamento fica suspenso por algum tempo. Ou um paciente que lutou anos, eventualmente, para obter um órgão na lista de transplantes, e agora corre o risco de ter a rejeição desse órgão estabelecida em função de não receber os imunossupressores necessários para a manutenção da viabilidade do órgão que ele recebeu. Esses medicamentos são os que estão faltando mais? Exatamente. Então nós temos hoje dos 134 medicamentos que são adquiridos centralizadamente pelo Ministério, com um orçamento em torno de 5.300 por ano para aquisição disso. Estão faltando 25 medicamentos, estão com estoque zero nos estados e outros 18 com estoques baixos, ou seja, com risco iminente de faltarem também. O CONAS tem informado isso ao Ministério, o Ministério tem conhecimento da situação e está tomando providências. A nossa grande preocupação é realmente com os pacientes, que nesse momento estão sem medicamento, correm riscos e estamos pedindo ao Ministério, nos colocando à disposição para que se resolva essa crise o mais rapidamente possível, para que o fornecimento na ponta seja regularizado. Sim, por trás disso tem uma falta de recursos, né, secretário? O problema não é na questão dos medicamentos de alto custo, os medicamentos esse chamado do componente 1A, que são fornecidos pelo Ministério. O problema não é de orçamento, é um problema da tempestividade dos procedimentos de compra. Então, nas gestões passadas, sempre teve problemas de fornecimento, a situação ficou mais aguda, mais grave nesse momento, porque realmente faltaram medicamentos nas prateleiras. Então, o Ministério está fazendo um grande esforço para identificar o problema individual de cada medicamento. Alguns estão ainda em procedimentos licitatórios, outros estão com ações na Justiça que impedem, a formalização da compra, outros ainda estão em fase de assinatura de contratos e outros ainda na distribuição. Então, os problemas são vários e é preciso que o Ministério, e para isso o CONAS tem se colocado à disposição,
enfim, veja qual é o melhor encaminhamento para que resolva o mais breve possível essa crise. Para vários medicamentos existe uma previsão de entrega ainda em maio, outros em junho, mas nós estamos alertando para o problema que isso representa para os pacientes que deixam de receber esses medicamentos. Claro, agora, a situação é a mesma em todos os estados? Não tem como realocar de um estado que tem o remédio para outros? Esse é o problema, justamente. Como a compra é centralizada, no momento que falta no nível central, falta em todos os estados. Então, a crise, com diferenças pequenas entre um estado e outro, ela é uma crise nacional. 25 medicamentos faltam na prateleira. Eu não tenho como realocar entre estados, porque a crise que vive o Pará é a mesma que vive São Paulo, vive Minas Gerais e Rio de Janeiro. Não há como fazer, digamos, uma troca ou um envio de medicamentos, porque as prateleiras estão vazias em todo o Brasil. Então, essa é a gravidade. Em outras situações anteriores, em que há um desabastecimento focal, esse recurso é utilizado. A gente conversa com os secretários, entre os secretários, e troca e manda os medicamentos de um estado para outro. Mas, nesse momento, a gravidade da crise é essa, justamente. Agora, não há medicamentos nas prateleiras. Então, os estoques estão zerados de 25 medicamentos em todo o Brasil. Doutor Beltrame, a centralização da compra provavelmente não vai mudar, não tem a perspectiva disso. Mas o que poderia mudar nesse fluxo para melhor atender, melhor equilibrar a distribuição nos estados, considerando que há algumas judicializações, por exemplo, que as pessoas recorrem ao judiciário para receber o medicamento com o nome da marca receitada pelo médico ou de acordo com o que vem tomando e não aceita o genérico e, na maioria dos casos, a justiça dá ganho de causa para o cidadão. Isso também interfere até na questão orçamentária. O que precisaria mudar nesse fluxo para que a gente não tivesse essa recorrência de falta de medicamentos que de tempos em tempos acontece? O que você está levantando aí é uma questão mais geral da judicialização do fornecimento de medicamentos, em que há prescrições, por exemplo, de medicamentos que não estão padronizados ou que não têm registro na Anvisa ou que não têm comprovação científica do uso. Essa é um outro problema que está sendo tratado. O Supremo Tribunal Federal vai julgar essa questão no dia 22 de maio. O que nós estamos falando nesse momento são medicamentos que, sim, estão padronizados, são comprados regularmente, centralizadamente e distribuídos para o Estado. Essa falta, hoje, ela foi centralizada, a compra, para ganhar escala, ou seja, no momento que são medicamentos caros, no momento que o Ministério organiza isso e compra centralizadamente, a tendência é de fazer uma compra mais racional e mais com preços menores. Por isso foi centralizado, mas isso tem alguns vieses, alguns problemas, às vezes, quando atrasa, por exemplo, um procedimento licitatório, acaba por afetar o Brasil inteiro. Qual é a solução para isso? O ministro Mandetta está extremamente preocupado com isso, já deu vários indicativos de que está tomando providências, e seria o melhor planejamento dessas compras e fazer com que os procedimentos licitatórios sejam tempestivos e sejam por um maior prazo de fornecimento. O Ministério, ao longo dos últimos anos, tem reduzido o prazo de compra de medicamentos para 3, para 4 meses. Isso gera o problema que está acontecendo hoje. Digamos que tenha uma frustração num procedimento licitatório, que tenha uma ação judicial contra o procedimento licitatório, interrompe todo o fluxo de entrega desse medicamento e acaba chegando na ponta. Qual é que seria o prazo ideal? 1 ano? O Ministério tem falado em 1 ano, uma compra de estoques necessários ou que garanta uma entrega regular, programada, de acordo com as necessidades de cada estado, para pelo menos 1 ano. Hoje nós vivemos, voltando a falar da questão da judicialização,
um não entendimento, muitas vezes, do judiciário sobre as responsabilidades de cada ente federado. A União, o governo federal tem a responsabilidade de compra e distribuição desses 134 medicamentos. O que nós temos sofrido nos estados são ações do Ministério Público Federal, enfim, do Judiciário, ou mesmo de pacientes, acionando estados ou municípios a fornecerem medicamentos que a compra é centralizada. O que é extremamente complicado, porque Sim, aí gasta duas vezes, né? Não só isso, o Estado não tem como comprar um medicamento que é praticamente exclusivamente comprado pelo Ministério. Claro. Então, esse é o grande problema, pacientes ficarem sem esse tratamento, a repercussão negativa em relação aos estados, uma grande pressão sobre os gestores estaduais e municipais, e, enfim, no fim das contas, não há o que se possa dizer para um paciente que faltou um medicamento que é essencial para manter esse paciente vivo. Sim. Então, é realmente um problema grave e é um problema, antes de mais nada, um problema humanitário, ou seja, é fundamental que essas pessoas tenham acesso aos tratamentos e que, ou para manter o tratamento que já vem fazendo, ou para terem acesso ao tratamento daquelas que vêm sendo diagnosticadas ao longo do tempo. Secretário Roberto Beltrame, o senhor é gestor de saúde, aí no Pará, preside o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários da Saúde. Como é que está a execução do SUS em nível país, hein? Já que há muita grita por causa das tabelas ainda? O problema da tabela é um problema histórico, não é? O Ministério tem feito vários esforços no sentido de mudar a forma da relação com os prestadores de serviço, que ela não aconteça mediada apenas pela tabela de procedimentos. Então, foram criados ao longo do tempo uma série de procedimentos, uma série de medidas para minimizar, digamos assim, o impacto da tabela. Mas esse também é um ponto que o próprio ministro Mandetta tem levantado, né, de a necessidade de rediscutir a forma da relação dos gestores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, com os prestadores de serviço, né, privados ou filantrópicos, e mesmo com a rede pública, né, buscando novos modelos de relacionamento. Né, ao longo do tempo já se implantou, por exemplo, gestão por organizações sociais de saúde, que melhoraram a gestão das unidades de saúde, mas temos ainda um problema grave de financiamento dessas ações. Muito se fala em relação ao orçamento da saúde do ponto de vista global no país. Alguns defendem que o orçamento é suficiente e que o problema é apenas de gestão. Eu diria que o problema são ambos, quer dizer, nós temos um orçamento pequeno para as necessidades da população e temos, agravando esse problema de subfinanciamento, uma gestão nem sempre das mais adequadas para o sistema. Então, é preciso avançar nas duas frentes, é necessário melhorar a governança do sistema de saúde, é preciso profissionalizar a gestão dos hospitais e das próprias secretarias estaduais e municipais, né, dando uma melhor governança ao sistema como um todo, isso é inegável em todo o país, mas, por outro lado, os recursos que são investidos na saúde são insuficientes para manter um sistema com a amplitude de cobertura que tem no SUS. Um sistema que garante uma cobertura ampla e é um sistema absolutamente generoso que foi concebido pela Constituição de 88 e que todos nós que participamos da construção desse sistema defendemos com veemência. E é importante que se mantenha um sistema universal, equânime e que seja gratuito e de amplo acesso a toda a comunidade. Doutor Beltrame, para a gente recapitular e dar um encaminhamento final aqui para a nossa entrevista, o que acontece a partir de agora, qual é o tempo que ainda tem de fornecimento de medicação para esses 2 milhões de pessoas em todo o Brasil que estão no risco e qual é o cronograma de ações daqui para frente para resolver essa situação imediata?
Bem, o resumo da situação é o seguinte: nós temos 134 medicamentos de compra centralizada. Destes, 25 estão com estoques zerados. Se eu for na prateleira, não tem nenhum frasco, nenhum comprimido. Em nenhum estado. 18 em todos os estados. Sim. Então essa é a situação mais urgente para ser resolvida. Outros 18 medicamentos estão com estoques baixos, ou seja, eu tenho estoque ainda, mas que dura menos de 30 dias. Então, isso também é um alerta que a gente está fazendo, porque se nenhuma providência for adotada nesse momento, é possível que daqui a 30 dias nós tenhamos, em vez de 25, 43 medicamentos faltando. Quais são os encaminhamentos? O Ministério tem promovido, junto com os conselhos municipais, com os conselhos, com o CONAS e com os que representam os municípios, reuniões periódicas, câmaras técnicas, para discutir soluções. Inclusive, nessa semana teremos uma. A ideia é de que o Ministério adote posições mais firmes em relação aos fornecedores e consiga resolver os problemas administrativos e mesmo judiciais que estão envolvidos nesses processos de compra, para que se regularize o mais rapidamente possível o fornecimento desses, especialmente desses 25 medicamentos que estão absolutamente zerados nas prateleiras e que representam a segurança da manutenção e da continuidade de tratamento de tanta gente. Tá certo. Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, secretário de Saúde do Belém do Pará, Alberto Beltrame, do Pará, melhor dizendo, secretário estadual de Saúde do Pará, Alberto Beltrame, obrigado pela presença conosco. Quando vier a Porto Alegre, venha tomar um café conosco aqui, secretário. Tá bom, muito obrigado, Osíris, um abraço ao Sérgio e a todos os ouvintes da Bandeirantes. Obrigado, um abraço, secretário. Secretário Alberto Beltrame, secretário estadual de Saúde lá do